Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da JP Curso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a tensão elétrica. Nós já falamos, já tivemos uma parte de tensão elétrica. Nós falamos da corrente contínua, nós falamos da corrente alternada e agora nós vamos trabalhar mesmo a corrente alternada. O que nós vamos fazer? Vamos preparar você para começar a entender a utilização do osciloscópio. Como nós já nos comprometemos, vamos ter uma aula específica. Então, desde lá do início, nós estamos falando sobre tensão, resistência, corrente, e hoje nós vamos aí aprofundar na corrente alternada. Agora vamos para o conteúdo, mas antes eu vou falar um pouco sobre um dos nossos parceiros que vem nos auxiliando, que vem oferecendo um espaço para nós, que é o Grupo Saga, uma propaganda antiga deles, que é Saga Casa de Amigo. Então agradeço muito ao Grupo Saga. Pessoal, mais uma vez, olha só, eu vou estar escrevendo aqui, estou explicando para vocês acompanhem aqui que eu vou estar postando aqui também, que eu estou escrevendo aqui, vai estar aparecendo no meu lado aqui. Bom, corrente alternada. A corrente contínua, nós sabemos que nós temos dois fios, um que é positivo e o outro que é negativo. Então, se eu pego uma bateria, de um lado eu tenho positivo, do outro lado eu tenho negativo. A corrente alternada passa por um sistema onde eu coloco ali os diodos, Então, eu vou separar positivo e negativo e ela virou, então, aí a partir daí, corrente contínua. O alternador, vem esse nome, alternador, é porque ele produz corrente alternada. Então essa corrente ela é retificada e sai do lado positivo e do lado negativo. O símbolo da corrente contínua e o símbolo da corrente alternada, no mundo inteiro ele é igual. Então se eu pego um equipamento, seja ele fabricado no Brasil ou fora, ou qualquer material que eu for trabalhar, ele vai me falar, que é corrente contínua ou corrente alternada. Então eu tenho a opção aqui de escolher corrente contínua ou alternada. Quando eu pego aqui, por exemplo, um esquema elétrico, eu vou mostrar aqui para vocês, Nele aqui vem falando também, olha, isso aqui, não é todos, tá? Não é todos, mas ele me fala, olha, isso aqui você vai medir em corrente contínua ou em corrente alternada. Nós sabemos que o símbolo da corrente elétrica, é o V de volts, ok? Então eu posso pôr assim, ó, VAC, volts corrente alternada, ou VDC, volts corrente contínua. Eu estou aqui um esquema elétrico aqui, onde ele me fala, por exemplo, determinado componente que eu for testar, ele fala, olha, essa peça, você vai medir resistência elétrica, para saber se está dentro do que se pede, nós já falamos sobre isso, e também posso medir em VAC. Tem outro aqui, eu falo assim, olha, você pode medir em resistência elétrica para conferir a parte elétrica dele, e o comando, ele vai ser em VDC, volts corrente contínua. Então, VAC, VDC, beleza. Então, vamos para a diferença básica entre a corrente alternada e a corrente contínua. Na corrente alternada, como eu falei, eu vou ter um fio. Nesse fio, ora a corrente é positiva, outra hora ela é negativa. Então ele vai alternando entre positivo e negativo. Isso vai ser interessante lá no osciloscópio, que é o quê? O ciclo de uma corrente. Um positivo, um negativo, virou um ciclo, Um positivo e um negativo. Um positivo, outro negativo, outro positivo, outro negativo. Aí vira um ciclo da corrente alternada. Então isso a gente vai ver em alguns componentes, alguns sensores, isso aí que nós vamos mostrar lá no osciloscópio para vocês. Mas eu vou deixar aqui para vocês verem como que é esse ciclo da corrente alternada. Vai estar. Bom, então dentro da corrente alternada, vamos pegar a nossa rede elétrica. Se nós formos observar na rede elétrica, na nossa casa, nós vamos encontrar lá no onde eu vou colocar qualquer equipamento nosso, um computador, uma televisão, seja o que for, 3 pinos. Só lembrando que aqueles pinos eles têm posição, tá? Então, às vezes, os eletricistas invertem alguma posição deles. Por exemplo, um chuveiro lá, eu tenho lá o chuveiro e eu tenho a posição onde entra a fase e o neutro. Eu vou investir. Eu coloquei virado a fase com o neutro lá no chuveiro, às vezes ele começa a dar choque na hora que eu estou abrindo a torneira. Então, esse simplesmente sobe lá em cima e inverte a corrente. Então, voltando aqui. Na corrente alternada, num só fio, num único fio, ora ele é positivo, ora ele é negativo. Ora é positivo, ora é negativo. Um só fio. Então eu tenho 3. Um é a fase, um é o neutro, o outro é aquela malha de proteção. Então ele é parafusado na parte metálica dos equipamentos para tirar qualquer tensão elétrica, você não ficar sentindo choque quando pega nele. Já na linha automotiva, vamos pegar aí o sensor de rotação, os modelos mais antigos, o indutivo, ele tem 3 também, Um é a fase,
Um é o neutro, o outro é a malha de proteção. Então você vai encontrar 3, tanto que para mim medir resistência elétrica entre 1 e 2, ou A e B, entre 1 e 3 não pode ter nada, 2 e 3 também nada, é neutro. É uma malha de proteção só, o terceiro fio, ou no caso aí o C, né, A, B e C. Para mim medir então ele em corrente alternada, 1 e 2. Então como é que ele funciona? Ele tem um que é a fase, onde a corrente alternada está circulando, moldando, né, entre positivo e negativo. O 2, que faz a corrente circular. O terceiro protege. Especificamente nesse caso aí, do sensor, desse tipo de sensor de rotação, quando eu estou medindo ele, eu posso medir a resistência, se ele está produzindo corrente alternada, ou no osciloscópio é que bate martelo. O osciloscópio é que vai bater martelo. E aí sim eu vou ver o formato da corrente alternada. Então vamos voltar aqui um pouquinho na eletricidade da nossa casa, né? Lá é a corrente alternada, como eu falo. A tensão elétrica aplicada na nossa casa aqui é 220 volts VAC. 220 volts VAC. Só que, como eu falei, ela é alternada, ela alterna entre positivo e negativo. Se ela alterna, então eu tenho que ter uma frequência dela alternar entre positivo e negativo. No caso da rede elétrica no Brasil, é de 60 Hz. Hertz é o nome do sujeito, né, o nome da pessoa que estudou, criou, fez o frequencímetro, né, para a gente poder medir, que está aqui, HZ. A gente pegar nosso multímetro, nós podemos colocar em HZ aqui, vou medir a frequência. Então, 60 Hz é da nossa rede elétrica no Brasil. E Paraguai, 50 Hz. Bom, no Brasil, então, antigamente, né, no passado, quando a gente ia comprar uma televisão, um relógio, a gente tinha que estar atento a isso. Hoje não, é tudo bivolts, frequência também, 50, 60, tudo facilitou nossa vida. Bom, então ele alterna 60 vezes por segundo entre positivo e negativo. Vou lá. Ele vai alternar 60 vezes por segundo entre positivo e negativo. Eu vou deixar essa informação aqui para vocês. Bom, se ele é uma corrente alternada, se eu tenho uma frequência, aí a minha pergunta, qual que é a porcentagem de positivo, qual que é a porcentagem de negativo? Não vou medir isso aí em DUT, ciclo de trabalho. No caso da rede elétrica, 50% de DUT, 50% é positivo, 50% é negativo. Então vamos lá, vou medir minha rede elétrica, 220 volts VAC, 60 Hz, 50% de DUT. Eu vou pegar aqui uma demonstração aqui para vocês no próprio equipamento. Vamos lá? Bom, pessoal, peguei aqui uma extensão para mostrar a questão da rede elétrica para nós, né? Então vou colocar aqui meu multímetro em volts, vou apertar aqui por 2 segundos e ele vai acender a luz do fundo para mim. Tá lá o símbolo. Esse é o símbolo da corrente contínua. Se eu apertar aqui, ó, esse é o símbolo da corrente alternada, que é o que eu vou medir aqui. Então, se eu pegar aqui e colocar uma ponta na outra aqui, vou estar medindo, atenção aqui, ó, 224, 223 volts. Ele vai, em média, 200 a 230. Abaixo de 200, os equipamentos vai ter dificuldade para poder funcionar. Acima disso aí vai queimar, né? Acima de 230. Então, tá lá, 220 volts. Agora eu vou mudar a minha chave seletora, para isso eu vou tirar aqui, e eu vou colocar aqui, ó, em Hertz. Pode ver que tá aqui, ó, Hertz, frequência. Novamente eu vou inserir as minhas duas pontas aqui e tá lá, ó, 60 Hz. Aí, aqui eu tenho a opção, ó, porcentagem, DUT, tirei aqui, olha lá, 50%. Então vamos lá, vou novamente, ó, 50% de DUT, 60 Hz, tenho que tirar aqui, voltar para volts, tá a corrente contínua e eu quero corrente alternada. Venho aqui novamente e estou medindo. Então, ali, ó, 224 volts VAC. Então, eu medi corrente alternada, eu medi Hertz e DUT. Bom, pessoal, ele está falando da rede elétrica, né? Agora, o que isso tem a ver com a linha automotiva? Tudo, né? Nós temos o alternador que não é possível medir ele, até porque já sai de lá retificado, né? Ele produz corrente alternada. Nós temos sensor de detonação, que produz corrente alternada, sensor de rotação, fase, né? Que nos modelos mais antigos produzia corrente alternada. E quem trabalha com máquina agrícola, caminhão, muitos equipamentos ainda saem eles aí indutivo. O sensor de velocidade, por exemplo, da Pitbull, aquela S10 mais antiga, né? Que também produzia corrente alternada. Mas eu tenho mais detalhes que eu vou mostrar aqui numa bateria para vocês. Então se aproxima aí para mim mostrar aqui para vocês. Bom, pessoal, estão seguindo aqui. Eu vou pegar aqui uma caneta de polaridade para mostrar um detalhe aqui para vocês. Estou ligando ela, né, aqui, ó, no positivo, né? E aqui
no negativo. Feito isso, ela vai acender uma luz aqui, que é amarela. Colocando aqui, ela vai acender o verde é negativo, o vermelho é positivo. Então, neutro, negativo, positivo. Agora, olha só, eu vou ligar aqui uma lâmpada para a gente ver aqui o que vai acontecer. Eu vou ligar ela aqui no positivo. Ok. Quando eu colocar aqui, ela acendeu, ela apagou. Ela acendeu, ela apagou, certo? Agora eu vou pegar aqui, olha só o que acontece. Aqui está ligado no positivo. Esse positivo, a corrente ela não para, igual a água, né? Então ela vai caminhar pelo fio, vai chegar aqui. Então aqui eu tenho um positivo. Só que eu tenho um enrolamento aqui, então ele vai passar pelo enrolamento e vai chegar aqui, ó. Então se eu vim aqui agora nesse exato momento e pegar, eu vou encontrar um positivo. Tá aí, um positivo. Tá aqui o positivo, né? Virei o positivo, né? Agora o que vai acontecer? A lâmpada está apagada, mas quando eu colocar aqui, ó, a lâmpada acendeu, mas virou negativo aqui no meu equipamento. Positivo, negativo, positivo, negativo. Então se eu fico aqui nesse movimento, então aqui o que está acontecendo? Nesse aqui momento, apesar da bateria ser uma corrente contínua, eu encontrei aqui uma corrente alternada. Então, se eu pego, por exemplo, um bico injetor, de um lado é positivo, do outro lado é negativo, o que vai acontecer? Quando a central cortar o negativo, eu vou ter positivo naquele lugar onde seria o negativo. De repente, a central joga o negativo, a corrente volta de novo, entenderam? Então ela fica nesse movimento positivo, indo e voltando. Na hora que eu tenho do lado que seria o negativo, eu tenho o positivo, o bico está desligado. Quando a central joga o negativo, ele vai empurrar o positivo para o outro lado. Nesse momento, o bico está ligado. Então, esse movimento. Então, naquele lado do negativo do bico, eu posso encontrar ali uma corrente alternada. Se lá eu tenho corrente alternada, então lá eu posso medir frequência, DUT, né? Que eu falei aqui, a frequência e o DUT. E mais uma coisa, se vocês observar, quando eu fico aqui, ó, eu tenho aqui um tempo que a lâmpada fica ligada. Né? Ela está piscando, ela fica um tempo ligada. Esse tempo que ela está ligada, nós conseguimos medir também numa função no multímetro que é o milissegundo, que eu vou mostrar aqui agora para vocês no equipamento. Então vamos lá. Aqui eu medi corrente alternada, eu meço ciclo de trabalho, né? O DUT, meço hertz e também milissegundo, ou seja, o tempo que a lâmpada está ligada, o tempo que o bico está ligado, é dado então em milissegundos. E aí, tudo ok? Entenderam? Então vamos lá. Tudo aquilo que a unidade comanda, né? Ligando e desligando uma seta, uma MPROP, né? Lá da bomba de álcool, o diesel, gasolina, injeção eletrônica direta do veículo, a gasolina e os veículos com injeção diesel, a MPROP. Tudo aquilo ali, eu tenho um positivo de um lado e um negativo no outro. E nesse momento a corrente fica nesse movimento aí, né? De um lado onde ora é positivo, ora é negativo. Eu vou mostrar aqui no multímetro essa mesma função aqui para você. Então eu vou pegar aqui, vou ligar meu multímetro, vamos ver se está conseguindo chegar. Então, lado, eu vou pôr aqui o meu lado positivo aqui, pronto, vou colocar meu multímetro em volts, corrente contínua inicialmente, né? Vou pegar aqui o negativo aqui, então eu vou estar enxergando lá, 12,6 volts, certo? Então se eu vim aqui na minha lâmpada, olha só o que eu tenho ali, ó, não tem nada. Por que eu não tenho nada? Porque um lado está no positivo, então eu estaria medindo dois positivos, certo? Olha assim, quando eu colocar aqui a minha lâmpada, ela ligou, mas eu não tenho nada, ó, apagou, eu tenho, não tenho nada. Agora, se eu pegar essa mesma função aqui, colocar em hertz, e eu começar a fazer, ele vai marcar, tá vendo? Se eu colocar porcentagem e eu fizer, ele vai marcar. Se eu vir aqui agora, impulso, milissegundo, e eu fizer, ele também vai marcar. Entenderam aí? Então, ó, quando eu tenho lá um bico injetor, eu vou medir no lado negativo dele. Bom, então, dentro desse sinal PWM, aonde ele é usado? Vamos dar um exemplo. Comando da bomba de combustível hoje nos veículos, né, onde a central de injeção é uma unidade. Eu tenho o módulo de comando da bobina. Então, entre a central e o módulo de comando é um sinal, uma rede CAN ou uma rede LIN. Do módulo da bomba de combustível para a bomba de combustível já é um sinal PWM. Comando das ventoinhas hoje. Até então, a gente tinha lá na ventoinha, quando tinha ar-condicionado, a baixa velocidade, né, e a alta velocidade. A baixa velocidade era usada quando o sensor de pressão do ar-condicionado indicava que a pressão dos gases estava subindo e eu tinha que ligar para reduzir a temperatura lá do ar-condicionado, mais precisamente do condensador. Então vou lá, vou ligar a ventoinha. Então eu tinha a baixa velocidade, aí de repente a temperatura do motor subia, eu tinha que aumentar a velocidade aí para baixar a temperatura também do motor. Então eu só tinha desligado, baixa, alta. Em alguns casos aí, para quem pegou alguns veículos antigos aí, se eu não me engano, o
acho que o Vectra, tinha um modelo, tinha um monte de relé lá para comando da ventoinha. Era uma loucura. Difícil diagnóstico. Hoje não. Com esse sinal PWM, via rede LIN, via rede CAN, ou mesmo via um outro sinal PWM, eu comando um modo que vai determinar a velocidade da ventoinha. Então a velocidade ela pode ser, né, uma rotação baixa ou uma rotação máxima lá que o sistema permite. Isso tudo usando um sinal PWM. Com o multímetro, pegando um sinal desse, eu vou ver a tensão aplicada. O que o módulo produz aí? Quando eu trabalho com o sinal PWM, eu vou modular a tensão elétrica. Então eu posso jogar naquele componente, vamos dar um exemplo, do aquecimento da sonda lambda. Lá também no sinal PWM. Você pode chegar lá que a temperatura do motor já está alta, a temperatura da sonda lambda já está alta, então a central joga 1 volts, menos de 1 volts para o aquecimento. Nesse caso, vou pegar com o multímetro, lá está menos de 1 volts, está baixo. Não há necessidade do aquecimento mais, já chegou na temperatura. Ou simplesmente vai lá e tiro. Eu usando o sinal PWM, eu posso modular a tensão elétrica que eu quero naquele componente. Enquanto vou comandar um motor elétrico. Então, de acordo com que eu vou aumentando a tensão, eu jogo lá na bomba de combustível, por exemplo. 6 volts, eu vou ter uma velocidade da bomba. 7 volts, 8 volts. De acordo com que eu vou aumentando a tensão elétrica, a bomba vai aumentando a velocidade, consequentemente vai jogando mais combustível e aumentando a pressão do combustível. A ventoinha, eu quero simplesmente baixar um pouco a temperatura. Eu estou com uma velocidade. De repente, eu preciso baixar a temperatura lá do óleo do câmbio automático, lá do condensador do ar-condicionado, também do radiador do motor e tirar um pouco da temperatura dentro do cofre do motor. Então, eu vou colar na velocidade máxima. Eu posso monitorar, gerenciar isso com muita precisão, usando esse sinal PWM, que nós vamos fazer isso lá, mostrar melhor com o osciloscópio. Então, vamos estar lá com 2 osciloscópios multímetros, mostrando como que essa tensão chega, como que é esse processo. Então, vamos lá. Dentro aí do que a gente está falando, do que eu estou postando aqui para vocês, né, e compreendendo melhor. Se tiver mais dúvida também, escreve aí embaixo. Eu vou olhar e vou responder para vocês. Nesse sentido, hoje, esse sinal PWM ele é aplicado, como eu já falei, ventoinha, bomba, vidro elétrico, teto solar, comando do retrovisor, do limpador, da palheta. É largamente utilizado, muito hoje na linha automotiva. E nós precisamos entender como que isso funciona para poder fazer diagnóstico. Quem trabalha com máquina agrícola e aí trabalha lá, por exemplo, com os comandos lá de altura do solo para colher o algodão ou colher qualquer outro produto. Então eu quero trabalhar com a plataforma lá. Como é que isso funciona? Eu tenho a hidráulica, eu tenho o gerenciamento dessa hidráulica, a parte de comando, de qual a pressão que eu quero colocar para aumentar ou diminuir a altura. Nesse momento, a eletroválvula também trabalha nesse processo PWM. Uma válvula pulga do canister também trabalha com PWM. A NPROP, tanto do veículo diesel, da bomba de álcool, como dos veículos a gasolina com injeção eletrônica direta. Lá também trabalha com PWM. É muito amplo. Olha, eu falo que é apaixonante a eletricidade quando você começa a gostar dela. Bom, por hoje, a nossa aula é essa aqui. Então, fica ligado, prepara aí para a nossa próxima aula, que aqui você vai aprender a eletricidade. Abraço.